Olá a todos. Em continuidade da nossa disciplina de saneamento básico, hoje eu vou apresentar a parte 2 do dimensionamento de rede coletora de esgoto e vou trabalhar aqui uma ênfase ao detalhamento, ao dimensionamento da rede de esgoto, considerando a planilha do Excel. Então, algumas condições de contorno e algumas formas foram apresentadas na aula anterior, do qual apresentei um exemplo, e nesse exemplo eu apresentei as condições gerais para dimensionamento da rede. Nessa aula, a gente vai ver com mais detalhes como a gente vai dimensionar esses tubos em cada célula da planilha. Nesse caso, é importante lembrar que a norma para sistema de esgotamento sanitário, para a rede de esgotamento sanitário, estabelece limites máximos de até 75% do diâmetro. Então, a lâmina de esgoto no tubo tem que ser menor ou igual a 0,75 de D, onde D é o diâmetro do coletor. Outra coisa a se destacar é que na maioria das concessionárias, elas estabelecem limites mínimos, diâmetros mínimos da rede do tubo de esgoto, como sendo 150 milímetros, como é o caso da CAGES aqui no Ceará, que exige um diâmetro mínimo de 150, embora a norma permita diâmetros de 100 milímetros, mas não é muito comum de ser utilizado em redes de esgotamento sanitário. Um conceito novo, novo que a gente vai aprender aqui é o conceito de velocidade crítica, né? Que além da tensão trativa, que está aqui a fórmula, que vai garantir uma tensão mínima para arrasto de partículas, né? Evitar a deposição de partículas no tubo, a velocidade crítica ela tem o papel também de manter as velocidades dentro de condições de limites, né? Não muito alto, para evitar problemas também de excesso de presença de ar, de bolhas e também de erosão nos tubos, né? Então, nesse caso, a velocidade crítica é calculada como sendo 6 vezes a aceleração da gravidade vezes o raio hidráulico elevado a 0,5, ou, na prática, seria raiz da gravidade vezes o raio hidráulico. Uma outra informação que está sendo colocada aqui, que também está em vermelho, é que a gente vai precisar calcular a vazão do tubo quando ele estiver totalmente cheio, para poder, a partir dessa informação, a gente calcular os parâmetros desse tubo na profundidade que ele se encontra no coletor, né? Então, essa fórmula aqui é uma redução da equação de Manning, no qual se fez algumas considerações do coeficiente de Manning e se chegou que a vazão na seção plena ela é 23,976 vezes o diâmetro que você adotou lá no projeto, que a gente já aprendeu como chega a esse diâmetro, né? Elevado a 8/3 vezes a declividade de projeto, que a gente aprendeu que a declividade de projeto é o maior valor entre a mínima e a do terreno, elevado a 0,5. Né? Então, a gente vai precisar, na prática, dessas informações da vazão plena, né, da vazão com a seção plena, né, a vazão com a seção cheia, para poder utilizar tabelas ou ábacos, né, ou gráficos, e determinar os parâmetros que a gente precisa com mais facilidade. Como o tubo circular é um tubo que a gente tem uma certa dificuldade de determinar parâmetros como raio hidráulico, área molhada, é necessário que a gente calcule para a seção plena e a partir da seção plena, utilizando tabelas como essa que está sendo apresentada aqui, a gente vai chegar nas dimensões daquele valor que a gente adotou para o projeto. Então vejam só, nesse caso, a tabela já tem uma relação aqui da vazão Q, que é a vazão de projeto que a gente adotou, né, lá na planilha, dividido por QP, onde QP é a vazão com o coletor cheio, ou seja, a vazão com a seção plena ou cheia, e aí você tem essa relação. Então, por exemplo, digamos que você utilizou lá no seu projeto a vazão mínima, que é 1,5, tá aqui, então seria o seu Q. E aí,
a partir dessa fórmula aqui, considerando o diâmetro adotado de 150 milímetros, que provavelmente é esse que você tem adotado, e a declividade que foi determinada, lá a maior entre a massa, entre a do terreno e a mínima, você chega na vazão plena. E aí você faz essa divisão da vazão que você adotou no projeto pela vazão calculada da seção plena e procura nessa tabela, que aqui está mostrado apenas um pedaço, um pouquinho dessa tabela, mas essa tabela é bem longa, você vai procurar o valor que você estimou por essa divisão de Q sobre QP. E aí, a partir disso, a gente vai chegar aos outros parâmetros, como Y sobre D, raio hidráulico sobre o diâmetro, e assim vai. Velocidade do tubo sobre a velocidade plena, entre outros parâmetros que a gente vai poder calcular. Então, aqui é meio que um resumo da ideia do que já foi apresentado na aula anterior e foi introduzida apenas duas fórmulas a mais, que é a fórmula para estimar a vazão crítica e a vazão plena, a seção cheia, e a velocidade crítica que foram aqui colocadas. A gente já viu que a tensão trativa G é o peso específico, né, do esgoto, que no caso aqui vai ser 10 a quarta vezes Newton, né, que é 10 a quarta vezes o raio hidráulico, vezes a declividade do terreno que você adotou, e isso tudo tem que ser maior do que 1 Pascal. E lembrando que essas condições têm que ser obedecidas, e a declividade do terreno está aqui colocada, a declividade mínima e o diâmetro que a gente calculou foi obtida por essa fórmula também, que é uma redução da equação de Mann. Então, agora a gente vai analisar a planilha. Essa planilha já está calculada para exemplificar o que a gente vai fazer, mas basicamente a gente vai caminhar linha por linha até chegar ao projeto total desse nosso exemplo que foi colocado aqui. Então, nesse caso, eu vou abrir aqui a planilha, a gente vai ver que o nosso projeto exemplo é esse projeto que já está apresentado aí, né? esse layout que está apresentado aqui. E aí, vamos fazer. A primeira linha já está colocada, enumerado trecho 1.1. Foi colocado também o valor do comprimento. A taxa de filtração vai ser sempre, para início de plano, vai ser sempre o valor da vazão, que a gente já sabe que é 1,772 litros por segundo, dividido pelo comprimento. Da mesma forma, para o final de plano, vai ser esse mesmo cálculo. Vai ser a vazão do final de plano, 2,56 nesse caso, dividido por 802, que é o comprimento total da rede. Eu, por opção, optei uma profundidade mínima de 1,10, mas a norma permite que você utilize até 0,90. Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai calcular primeiro a vazão de montante do trecho. Então, como você vai calcular essa vazão de montante, a gente vai olhar aqui no gráfico, na tabela, você vai ver que a vazão de montante é zero, porque você não tem nenhuma contribuição antes desse PV inicial, então você vai alimentar esse valor inicial aqui com zero. E agora, vamos calcular a vazão do trecho. Onde a vazão do trecho, a gente viu que vai ser igual ao Tx vezes o comprimento. Nesse caso, 0,21. E a vazão de jusante, logicamente, vai ser o somatório da do trecho mais a de montante, que continua sendo 0,21. Observe que esse valor ele é menor do que 0,5, né? Como a norma estabelece que o menor valor de vazão a ser adotado é 0,5, então eu vou adotar aqui 0,5, certo? Para o final de plano a mesma coisa, eu vou considerar igual a zero, que eu estou no início da rede, e o final vai ser a taxa, o Tx, vezes o comprimento também, que vai ser 0,32. Continuou sendo ainda menor do que 1,5. Então, nesse caso, eu vou adotar 1,5 como vazão mínima para o meu projeto. Agora, eu vou calcular a minha declividade do projeto. Nesse caso, eu tenho que fazer duas verificações. Uma é a declividade do terreno e depois a declividade do projeto. Então, a declividade do terreno e a declividade do coletor. Então,
vamos à declividade mínima do coletor. Então, primeiro, eu vou utilizar aqui a fórmula para estimar a declividade mínima, que a gente viu aqui. Eu vou até copiar essa fórmula aqui para a gente escrever ela aqui. Então, eu vou colocar essa fórmula aqui. Então, vejam que a declividade mínima nada mais é do que 0,0055 vezes a vazão de início de plano, não é a vazão de final do plano, é de início de plano, vezes elevado a menos 0,47. E qual é a vazão de início de plano que você vai utilizar nesse caso? Observe que você tem o QI aqui. Então, nesse caso, a vazão de início de plano que a gente está adotando é 1,5. Então, como eu tenho a outra situação, que é a declividade do terreno, eu vou logo alimentar as cotas aqui na minha planilha, né? A cota do terreno, se a gente observar do projeto inicial, a cota de montante, né? A cota de montante vai ser 792 e a de jusante 791,60. Então, eu tenho que de montante 792 e jusante 791,2. 791,6. Então, vou corrigir aqui. Então, nesse caso aqui, eu já coloquei as cotas, porque eu vou precisar para estimar a minha declividade do terreno. Porque a gente sabe que a declividade do terreno leva em consideração a cota de jusante, a cota de montante, a cota de jusante e o comprimento do trecho. Então, como eu já sei que eu preciso fazer essas análises, eu vou colocar na fórmula uma condição se, para o Excel verificar quem é a maior das duas. Então, eu vou colocar aqui se a fórmula, se 0,0055 vezes o QI, que é o QI, é 1,5, fecha parênteses, elevado a menos 0,47, né? For maior do que a cota do terreno, onde a cota do terreno é quem? É cota de montante, menos a cota de jusante, tudo isso dividido pelo comprimento. Quem é o comprimento? Meu comprimento é 100. Então, veja o que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando uma condição se já para o Excel analisar. Eu estou colocando, Excel, se esse cálculo aqui, que é a declividade mínima, for maior do que a declividade do terreno, você vai colocar ela. Você vai colocar esse valor. Caso contrário, coloque a do terreno. É basicamente isso que eu estou dizendo ao Excel. Então, nesse caso, eu vou fechar parênteses e vou dar OK. Então, o Excel fez o cálculo aqui para mim. Foi o que o Excel fez? Ele procurou o maior valor dos dois. Ele calculou a declividade mínima, depois calculou a do terreno e colocou o valor maior entre os dois. Então, veja que se você separar esses valores aqui, você vai ver que o cálculo vai dar 0,045, que é o maior dos dois. Eu não sei quem é o maior dos dois aí, porque eu teria que calcular separado para comparar. Mas o Excel já fez essa análise para mim. O Excel calculou a declividade mínima, verificou se a declividade mínima é maior do que a declividade do terreno, e declividade do terreno, caso contrário, coloque a declividade mínima. Se não, coloca a declividade do terreno. Então, ele determinou isso para mim automaticamente. Então, o IP já está calculado. Agora, eu preciso calcular o diâmetro do meu tubo, né? Diâmetro calculado. Vai ser essa fórmula aqui, né? Vou só conferir aqui o cálculo aqui. Só conferir, o resultado deu igual ao que eu já tinha feito anteriormente. Então, não teve nenhum problema de fórmula. Então, nesse caso, agora eu vou calcular o diâmetro do meu tubo. O diâmetro do meu tubo
eu vou precisar, por isso que eu precisei calcular a declividade, porque eu preciso da declividade para calcular o diâmetro do meu tubo. Então, nesse caso, a fórmula é essa. Então, eu vou vir aqui e vou escrever que o diâmetro do meu tubo é 23.976 vezes o diâmetro calculado, estou olhando uma coisa errada. Na verdade, é o diâmetro primeiro, depois o QP. Eu estou confundindo a forma do QP com o diâmetro. 0,3145 vezes a vazão de final de plano, nesse caso, que é a vazão de final de plano é igual a de início de plano, que é 1,5, né? 1,5 dividido pelo I, só que o I é elevado a 0,5. Isso tudo é elevado a 3 sobre 2, 3 sobre 8. Essa é a forma para calcular o diâmetro do tubo. Então, o diâmetro do tubo vai ser esse valor aqui. Como esse valor aqui, logicamente, está errado, porque eu preciso converter aqui o diâmetro que está, a vazão que está em litros e para metros cúbicos por segundo. Então, nesse caso aqui, o QF eu vou dividir por 1000, que está em litros por segundo, vou dividir por 1000 para transformar em metros cúbicos por segundo, para depois dividir pela declividade, a declividade já está na unidade correta, e aí eu vou ter o valor. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Nesse caso, o diâmetro foi 0,75 milímetros. Se eu voltar ao valor natural, ele já vai dar esse resultado, ele vai tentar converter. Então, o certo é você manter a divisão por 1000, né? E no final de tudo, para ser em milímetro, a gente vai multiplicar tudo por 1000 novamente. Então, vai dar 75 milímetros o diâmetro do tubo. Esse diâmetro, ele é menor do que o mínimo exigido por norma? Claro que sim. Então, eu vou adotar 150 milímetros, escreve o valor de 150 milímetros, porque o diâmetro calculado é menor do que 150 milímetros, que é o mínimo exigido por norma. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai continuar os passos seguintes. Primeiro, agora a gente vai fazer essa verificação da profundidade. Eu adotei um diâmetro de 150, porque o calculado foi de 75,5. Isso é menor do que o mínimo, por isso que eu adotei 150. Mas, agora eu preciso fazer as verificações, saber qual é a profundidade que essa lâmina de esgoto fica lá no tubo de 150 milímetros para uma vazão de 1,5 e depois verificar as velocidades e a profundidade dos coletores e as tensões extrativa e velocidade crítica. Então, começando aqui por essa coluna 11, para eu chegar nesse resultado da coluna 11, eu preciso calcular o QP, que é a vazão com a seção cheia ou a seção plena. Então, eu vou utilizar aqui uma célula auxiliar, uma tabela auxiliar, para me ajudar a fazer isso. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, dizer que a minha vazão com a seção cheia vai ser 23.976 vezes o diâmetro que eu adotei em metros, nesse caso, vai ser o diâmetro que eu adotei em metros, vai ser 150 milímetros. Então, se está em milímetro, eu vou dividir por 1000. Isso tudo elevado a 8 sobre 3. Tudo isso ainda considerando a declividade de projeto, que eu adotei, que vai ser esse 0,045, elevado. Ok, nesse caso, para uma maneira mais fácil de calcular a vazão plena, a velocidade plena, é por essa forma que a gente vai considerar agora.
Vou inserir agora para facilitar o cálculo. Então, nesse caso, tanto a vazão com a seção plena obedece essa fórmula, como a velocidade com a seção plena obedece essa fórmula aqui. Observe que o que muda é apenas esse valor inicial aqui. Então, nesse caso, como eu sei que V sobre Vp vale 0,0.7165, se eu determinar o Vp, eu descubro o valor da velocidade. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou escrever a fórmula para o Vp, que é 30,527 vezes o diâmetro adotado, isso em metros, né? O diâmetro adotado aqui está em milímetro, eu vou dividir isso por 1000, esse valor por 1000. Vou elevar o valor a 8 sobre 3 vezes a declividade do terreno, a declividade do coletor, que foi a declividade do projeto, que foi 0,045. Fecho parênteses, tudo isso elevado a 0,5. Então veja que o que está escrito aqui é essa fórmula para se estimar a velocidade na seção plena. Então eu vou dar Enter e nesse caso eu vou ter um valor de velocidade de, deixa eu ver se está certo, 10, tal. Deixa eu colocar mais um parêntese aqui para ver se está tendo algum problema. Acredito que seja esse o valor. IP, tá certo. Velocidade. Deixa eu só conferir os valores. Aqui tá dando 0,58. Não sei porquê. 30. Aliás, não é 8 sobre meio. Deixa eu só conferir. É 2/3, aliás. Esse valor é 2/3. 2/3. Ok. Nesse caso, para determinar a velocidade com a seção plena, a gente vai adotar essa fórmula, como está apresentada aqui, no qual considera o coeficiente 30,527 vezes o diâmetro calculado, que nesse caso o diâmetro calculado vai ser 150, que está na célula K, né? K11. Vou dividir por 1000 para transformar em metro, elevado a 2/3, como está descrito na fórmula. Tudo isso vezes a declividade de projeto, elevado à raiz de 0,5. Então, esse valor vai ser de 0,58. Então, se eu sei o valor de 0,58, que é o valor da velocidade da seção plena, se V sobre Vp tem esse valor, significa que se eu multiplicar essa relação V sobre Vp vezes o valor de Vp, eu vou obter, no final das contas, a minha velocidade. Então, nesse caso, a velocidade que eu estou interessado vai ser nada mais do que Vp vezes a relação V sobre Vp. Eu vou obter um valor aí de 0,42 mais ou menos, a velocidade no tubo para início de plano. Por final de plano, tudo isso se repete. Nesse caso, não vai haver tanta modificação, porque nesse meu caso aqui, a velocidade, o diâmetro do tubo, a vazão de início de plano e final de plano são iguais, porque é a mínima. O diâmetro do tubo, logicamente, é um único, né? É o mesmo, né? Que a gente considerou para calcular sempre a vazão de final de plano. Então, nesse caso, a gente vai ter praticamente valores iguais. Agora, R sobre RD é um valor que a gente vai precisar também calcular para poder calcular o raio hidráulico. R é o raio hidráulico, D é o diâmetro. Então, nesse caso, R sobre RD, está aqui, R sobre D, para esse valor de 0,26, implica 0,1516. Então, 0,1516. Então, 0,1516. Esse é o valor que eu tenho para determinar o R sobre RD. Então, mas na prática eu vou precisar do meu valor do raio hidráulico, né? O raio hidráulico eu preciso para fazer as minhas estimativas. E aí você tem algumas opções. Uma delas é pela equação de Money. Então eu tenho aqui já R sobre RD, que eu coloquei igualzinho lá. E nesse caso, eu vou, se R sobre RD vale isso, basta eu multiplicar pelo diâmetro. Então R sobre RD, o diâmetro eu já sei. Está aqui. Se eu tenho R sobre RD, tem esse valor, e eu sei que o
o raio hidráulico é isso, então D eu já sei que vale 150 milímetros, então eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo valor do diâmetro, só que em metros, né? Eu vou dividir por 1000. Isso aqui dividido por 1000. Então, nesse caso, o meu R sobre RD, o meu R vai ser 0,02, como a gente pode ver aqui, ó, mesmo valor. Então, está feito isso para a primeira linha. Então, para que eu determinei o raio hidráulico? Porque eu vou precisar desse valor para estimar a minha tensão trativa. Se vocês se lembram, a minha tensão trativa, ela utiliza o raio hidráulico e a declividade para calcular esse valor. Na velocidade crítica, a mesma coisa. Então, vamos lá, que nesse caso, eu vou utilizar, vou fazer essa conta aqui para vocês. Então, eu não vou colocar a cota ainda do coletor aqui, mas eu vou calcular logo a tensão trativa. A tensão trativa de início de plano vai ser quem? Vai ser 10 a quarta. 10 a quarta, que é Newton, é o que está no valor de Newton, né? Vezes peso específico, né? Newton por metro cúbico. Vezes quem? Vezes o raio hidráulico, que eu já calculei. Vezes quem? Mais. Vezes a declividade também, que está aqui. A declividade vale 0,05. Tudo isso tem que ser maior do que 1 Pascal. Vamos ver quanto é que deu. O valor deu 1,03, ou seja, no limite. Passou nas condições de projeto. E agora eu vou calcular a minha velocidade crítica. Minha velocidade crítica vai ser igual a 6 vezes a aceleração gravitacional, que eu vou aproximar aqui para 10, vezes o raio hidráulico, que está aqui. Isso tudo elevado a 0,5. Deu 2,86. Uma coisa interessante é que a velocidade crítica, se espera que a velocidade do coletor seja sempre inferior à velocidade crítica. O próprio nome está dizendo, velocidade crítica é aquela velocidade no qual a velocidade do coletor não deva alcançar. Então, nesse caso, tanto a velocidade crítica como a tensão trativa passaram nas condições de contorno e de projeto, ou seja, a velocidade crítica é superior do que a velocidade do coletor e a tensão é também maior do que a tensão de 1 Pascal. Nesse caso agora, eu vou repetir todo esse cálculo para as condições de final de plano, porque nesse caso aqui não vai haver diferenciação, porque a vazão de projeto é a mesma e o diâmetro é o mesmo, mas pode ocorrer que a vazão inicial seja diferente da final. Aí, nesse caso, vai mudar tudo no cálculo. Então, nesse caso, o y sobre d iria mudar, as velocidades iam mudar. Nesse caso, não vai mudar, porque eles coincidem. A velocidade de início de plano vai coincidir, então, pressupõe que esses valores também sejam iguais. Então, você vai fazer aquela mesma repetição para calcular. O y sobre d vai ser provavelmente 0,06, mas eu precisaria, teoricamente, repetir esse cálculo, né? Eu vou arrastar aqui, ele vai mudar alguma coisa aqui, eu vou trazer a célula novamente para o lugar que ela estava, ele vai dar o mesmo valor, logicamente, porque a vazão é a mesma. V sobre VP vai ser, eu vou fazer esse cálculo aqui, vou arrastar, e vou ver, manter o mesmo diâmetro, e a declividade. Nesse caso, vão dar iguais novamente. E Q sobre QP, quando eu fizer esse cálculo aqui, vai dar igual porque está tudo dando igual. Eu vou repetir, se isso aqui é igual, então a minha relação V sobre VP também será a mesma. E R sobre D também será o mesmo. Logicamente, se eu fizer esse cálculo, ele vai ser idêntico, né? Vai ser idêntico, porque eu vou multiplicar esse diâmetro que eu tenho aqui então o valor vai ser o mesmo. Então não muda. No caso, quando eu adoto as condições, a vazão mínima, ele não vai mudar. Então,
todo esse cálculo ele vai ser repetido para todas as linhas, por isso que é um trabalho bem penoso, para um projeto muito grande, porque você vai ter que fazer linha por linha, linha por linha. Então, uma coisa agora que eu quero só destacar aqui é a questão da cota dos coletores. Então, eu tenho essa situação aqui. Qual é a profundidade que eu quero dar para o início do coletor, para o primeiro ponto? Eu quero ter 1,10 de profundidade. Então, nesse caso, eu tenho a cota do terreno, né? Cota do terreno, que vai ser 971, e vou subtrair 1,10, que é o valor de profundidade que eu estabeleci. Então, nesse caso, a cota do meu coletor vai ficar 790,9. E como é que vai acontecer no outro ponto, no final do coletor, quando chegar a jusante aqui? Quando eu comecei com 1,10, que foi para rebaixei 1,10, e quando eu chegar aqui no final, imediatamente antes do PV, vai acontecer o seguinte: eu vou calcular essa profundidade. Como é que eu calculo essa profundidade? Eu vou sempre considerar a cota do coletor anterior, a profundidade quando ele começou, né? Menos a declividade do terreno que eu adotei, a declividade do coletor que eu adotei, que é de projeto, vezes o comprimento que eu percorri, que foi quanto? 100 metros. Então, o que vai acontecer é que eu começo o coletor com a cota 790,9 e vou chegar no outro PV com a cota 790,45. Por quê? Eu estou subtraindo da cota de onde ele começou, acrescentei, retirei no caso, acrescentei essa declividade que esse coletor tem, retirando da cota inicial essa profundidade que ele ganhou, né? Então, ele ficou um pouco menor. Então, nesse caso, qual é a profundidade do meu coletor? Essa profundidade do meu coletor vai ser esse valor menos esse, né? 1,10, como eu já estabeleci. Qual é a profundidade do coletor de jusante? Vai ser isso menos isso, 1,15. Ou seja, é a diferença de um para o outro, você chegar. Observe que o cálculo do coletor a jusante foi feito a partir do de montante. Então, na prática, eu ainda não vou estabelecer a profundidade do PV ainda, porque se você verificar, o que está acontecendo? Eu estou recebendo uma rede lateral, que tem 2 trechos, tem esse outro superior, e eu só posso definir a profundidade desse PV quando eu calcular toda essa rede lateral. E quando eu determinar qual é a profundidade do coletor que está chegando por esse lado aqui, aí sim, a maior profundidade que eu tiver é a profundidade do coletor do PV que eu vou ter. Então, eu vou... esse cálculo está ficando um pouco grande, eu vou parar por aqui. E aí, em um próximo vídeo, eu explico para vocês outros detalhamentos.